amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez. Estamos mais uma vez agradecendo pelo dia de vida, por mais estarmos aqui conscientes que ainda estamos no plano físico, no mundo material, no mundo das formas, e que nós possamos aproveitar ao máximo e procurar fazer o nosso melhor por onde nós passarmos. E vamos continuando hoje o nosso estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo mais uma vez a oportunidade, estamos compartilhando alguns minutos com nossos irmãos, agora no Facebook e mais tarde no YouTube, que nós temos sempre o hábito de postar esse mesmo vídeo na íntegra no canal Reflexo da Luz. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado aos Espíritos amigos, a todos nós que aqui estamos compartilhando e que vamos compartilhar desse pequeno estudo, mas com certeza que será de muito valor para todos nós, principalmente para mim, que estamos constantemente procurando aprender um pouquinho mais. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. E vamos então começar o nosso estudo de hoje, dando sequência no capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo 1º, livro 4º, Penas e Gozos Futuros, num tema muito delicado, muito assim, cuidadoso ao falarmos e ao ouvirmos, porque podemos às vezes ter um pré-julgamento, ou então termos assim uma falsa impressão do que realmente é, pois somente quem passa é que conhece o seu interior e vai conhecer algumas de suas consequências que o Espiritismo nos mostra. O capítulo, como falei, é o capítulo 1, livro 4º, Penas e Gozos Futuros, item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. A questão é 943. De onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Como a gente fala sem motivos plausíveis? Para quem está de fora é fácil observar, como eu falei agora há pouco na introdução, e fala assim, mas não tem nenhum motivo para poder querer fazer uma coisa dessa, não tem nada palpável, nada concreto que justifique isso. Portanto, é muito delicado, mesmo estando repassando as questões que estão aqui no Livro dos Espíritos. Vamos lá então. Segundo a resposta dos Espíritos amigos, é efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Alguns pontos positivos. Ociosidade. Aquele velho ditado, mente vazia, oficina do inimigo, que não é um ditado espírita, mas é um ditado popular. Ou seja, se nós ficarmos na ociosidade, daremos brecha para milhões de pensamentos, milhões de reflexões, e talvez alguns desses sejam realmente alguns pensamentos depressivos, de depressão, e até mesmo sugestões, no caso de terminar com a própria vida, o suicídio. Falta de fé. A falta de fé, não diremos na fé que nós estamos acostumados, naquela fé que nós ouvimos falar, aquela fé abstrata, né? Mas uma fé mais concreta, a fé raciocinada, e principalmente a fé em nós mesmos e na vida futura, ou seja, na nossa passagem, nosso retorno ao plano espiritual, a continuidade desta vida. Então falta às vezes um pouco de conhecimento e certeza desta fé raciocinada.
E geralmente também fala da saciedade, ou seja, estarmos satisfeitos plenamente com tudo que nós possamos imaginar. É meio difícil nós imaginarmos algum indivíduo totalmente saciado, pois se ele está saciado da alimentação, talvez não esteja saciado dos seus sentimentos, esteja enganado em alguns sentimentos. Se ele está saciado da parte material, talvez ele não consiga ter ainda encontrado a busca que nós estamos procurando, que é o início do entendimento da vida espiritual. Então, o indivíduo plenamente saciado no planeta Terra, na verdade, podemos dizer que ele está se sabotando, se enganando, pois uma pessoa completamente saciada, não só da parte material, mas principalmente da parte espiritual, teria mais condições de compreender e continuar a sua caminhada no planeta Terra ou em outro planeta, como encarnado, o tanto quanto fosse necessário. Então, nós julgarmos, apontarmos, mostrarmos, ainda é um pouco difícil, aliás, é praticamente impossível nós acertarmos na mosca, né? Ainda falarmos foi isso ou foi aquilo. Portanto, temos que ter muita cautela, muito tato ao comentarmos qualquer assunto que vai nos trazer esse tema do suicídio, do desgosto pela vida. A questão 944 diz assim: o homem tem direito de dispor da sua própria vida? A resposta é bem clara: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Isso nós concordamos. E nós temos o direito da vida e não o direito de cessar a vida. Questão 944A. O suicídio não é sempre voluntário? Olha só, o louco que se mata não sabe o que faz. Mas o louco realmente, né? O louco mesmo, não aquele que está um pouco desequilibrado, um pouco atrapalhado, um pouco nervoso, um pouco com raiva. Fala-se aqui do louco. O louco que se mata não sabe o que faz. E que mais? Questão 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão penosa. A existência não teria sido tão penosa. Ou seja, a ociosidade, mais uma vez, sendo colocada, né? A pessoa, de alguma forma, ela não conseguiu manter-se ativa. Mais uma vez, não nos cabe julgar e sim tentar auxiliar. Estamos apenas analisando segundo a doutrina dos espíritos. Então, se a pessoa conseguisse uma ocupação, não ficasse na ociosidade, pensaria, estaria fazendo alguma coisa, estaria produzindo e com certeza não teria tempo de pensar nesse tema, né? Em se suicidar, tirar a própria vida. A vida teria um sentido a mais. Por isso que é sempre bom estarmos procurando alguma coisa para fazer. Eu não tenho nessa vida nenhum tipo de pensamento desse gênero, mas eu procuro sempre estar ocupando a minha mente, procurando fazer alguma coisa diferente, uma atividade a mais. Enquanto a mente e o corpo estão aguentando, temos que estar procurando produzir algo, para não ficarmos nessa ociosidade que é a tendência das pessoas se aposentarem, ficarem sem fazer nada, deixarem os ouvidos e a mente aberta para qualquer coisa e acabam realmente tendo algumas ideias meio estranhas e fazendo algumas coisas que não estariam sendo feitas se estivesse com a mente ocupada em coisas boas. A questão próxima ficou um pouquinho menos luminoso porque acabou a bateria aqui da iluminação, mas dá para ver belezinha, tranquilo. A questão próxima, 946. O que pensar do suicida que tem por finalidade escapar às misérias e às decepções desse mundo? Ah, minha vida tá ruim,
não tem nada que presta, então eu vou fugir dessa dor antes que piore e acaba se suicidando. O que nós temos de relatos, o que nós temos de análise sobre esse tipo de irmão que sai da terra para tentar, né, sair do sofrimento, das misérias desse mundo. Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída. Eu estava olhando aqui a iluminação, me perdi, voltando aqui. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir de sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir, mais tarde, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. Ou seja, nós temos a obra espírita O Céu e o Inferno, onde são relatados vários casos, inclusive de irmãos suicidas, como se encontraram logo após o momento da morte e como se encontravam um pouquinho depois, o período de sofrimento. Então, como eu havia prometido, nós só vou cumprir quando acabar o Livro dos Espíritos, nós vamos passar para a obra O Céu e o Inferno. Então, logo a gente vai estar estudando o Céu e o Inferno, justamente o estado de felicidade ou infelicidade, como estão vivendo os espíritos de acordo com o seu tipo de vida que teve na Terra e a forma que acabou partindo, natural, ou por suicídio, ou da forma que ele viveu. Então, cada espírito, de acordo com a sua modo de vida, de sua forma de pensar, de fazer ou não fazer, a caridade, etc. e tal, vai ter um relato que foi realmente um estudo muito bom e que nos dá a certeza de que realmente nós teremos lá na frente a colheita dos nossos atos nos dias de hoje. A questão 946A ainda fala assim: o que levaram o desgraçado, ou seja, aquele irmão infeliz que se suicidou, as pessoas que ajudaram direto ou indiretamente a ele cometer esse ato de desespero, sofrerão as consequências disso, ou seja, é isso mesmo, você está muito triste, a vida não vale a pena, para quê, né? Olha, sei o que, isso é verdade. Então, essas pessoas que estão animando esse ato de desespero, se eles vão ter também algum tipo de consequência sobre isso. A questão, olha só, a resposta. Ó infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Só não de ter incentivado ou ficado calado também, sabendo do caso, vão ser responsáveis como assassinos. Olha só, vão ter um peso bem grande de responsabilidade. Questão 947. Vilma Trepico, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Estava falando aqui, não avisei que ia começar, né? Mas você ouviu o barulhinho do Facebook e se ligou. Obrigado por estar aí mais uma vez acompanhando. Questão 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? Ah, não tem trabalho, não tem emprego, não tem onde morar, não tem comida, não sei nada. Ah, meu Deus do céu! Então, as pessoas que passam por essa necessidade e se deixa morrer, ou seja, não vai atrás, não faz um vento, como fala a gíria, ou não se humilha pedindo auxílio, que às vezes também orgulho é uma barreira muito grande para nós, o que acontece? É considerado como um suicida? Resposta bem clara, é um suicida. Mas os que causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera.
Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido, e se lhe faltou a firmeza e a perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho. Acabamos de falar, né? Está precisando, está morrendo de fome e não pede nem um pãozinho porque tem vergonha. Ou não aceita um trabalho mais simples porque tem vergonha. Olha só, se for filho do orgulho, quero dizer, se é um desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome e descer do que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas quando dele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Com certeza, a pessoa talvez fique nos comentários, até mesmo famosos ali na rede social, um dia, uma semana, um mês, depois cai no esquecimento, porque essa sociedade não vai se importar por muito tempo se aquela pessoa tirou a vida porque estava sendo rejeitado pela sociedade. E coisas mais parecidas. 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero. Ou seja, fez um monte de coisa errada, ficou com vergonha e vai se matar para não continuar vendo as pessoas julgarem, apontarem dedo e outras coisas mais, comentários. Então, olha só, o suicídio não apaga a falta, ou seja, essa falta do que ele fez e que ficou envergonhado. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma, ou seja, uma falta maior ainda. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Eu sou corajoso, eu faço e aconteço, então seja forte, firme e corajoso para aguentar as consequências do seu ato. Isso é bem claro. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor, ou seja, vai ser analisado todos os pontos daquele ato, o que levou a ser realizado, e com certeza somente o Pai, somente Deus, é que vai amenizar ou atenuar o sofrimento de cada irmão, segundo o caso individual. 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Da mesma forma, né? Não quer que a família fique passando vergonha pelo ato que ele fez errado, então vai lá e se suicida. A pergunta é se isso é perdoável. Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos de vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Isso é uma grande verdade que podemos observar até os dias de hoje. O bullying, quantas pessoas, bom dia, quem deu um positivo aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quantas pessoas que por não aguentarem o bullying, eita, olha o bullying aqui, ó. Mosquitinho coçando meu nariz, eu sou espontâneo. Coçou, tem que coçar, não tem jeito. Quantas pessoas acabam cometendo suicídio por não aguentarem o bullying no trabalho, na escola, no dia a dia, os apelidos, aquelas coisas que eram tão corriqueiras no passado que as pessoas não tinham assim tanta... Tinham mais, talvez brincavam mais, o pessoal não ligava tanto, mas hoje em dia o pessoal está realmente assim, talvez mais sensível ainda, e muitos cometem suicídio por terem sido, entre aspas, zoados, né? Tirados sarro, humilhados, e não aguentam, e acabam se suicidando. Então,
as pessoas realmente precisam se respeitar mais, precisam ter respeito e saber que não é assim que funciona. E nós agradecemos a todos vocês que passaram por aqui. E amanhã a gente vai continuar porque a coceira tá terrível. Ai, 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 meu Deus do céu. Eu sabia que ia dar esse mico, mas não faz mal, não. Estamos aqui para poder participar de uma forma alegre, espontânea, responsável. E nós vamos hoje falando pelo suicídio aqui no Livro dos Espíritos. E paramos na questão 949, que vai terminar com o comentário de Kardec. Então, vamos fazer um comentário que é pequenininho, para te voltar no próximo vídeo na questão 950. Então, o comentário da questão 949 é o seguinte: aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-los durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação, mas o suicídio nada repara. Ou seja, o suicídio é uma falta grave. Apesar de todas as justificativas que possamos ter, as atenuantes que possamos ter, suicídio é sempre uma falta grave. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe as nossas vidas, uma boa semana, pois estamos na terça-feira ainda, com muitas realizações, com muitos sonhos realizados, com muita alegria, com muita paz. Até uma próxima oportunidade, fique com Jesus.